Quem me fez sair foi a administração, não os detentos. O cara para quem abriram a porta, ele bateu no detento, aí ele ficou em cima, mas ficou mesmo, e fez um buraco na cabeça dele, mais ou menos, do tamanho de uma xícara. O cara estava de quatro, mexia na cabeça e levava à boca tudo o que tirava da cabeça do outro morto. Ele estava comendo o cérebro dele, sabe? É isso. Falei para ele sair e nem quis conversar. Dá vontade de socar a cara dele. O cara é um lixo. Hoje, toda hora, aparece notícia de alguém sendo condenado à prisão perpétua, aí uma hora da superlotação. Haveria corrupção na prisão em Saint Maur, etc. É aí que entramos em algo muito delicado. O que me incomoda é o corrupto, pois quem entra com cera, telefone ou algo assim, depois fica nas mãos dos outros e um dia pode levar uma arma que pode acabar na minha cabeça. Eu sou um ex-militar, traição não existe pra mim, sabe? E aí eu fui traído pela administração que eu servia, sabe? E isso eu não aguentei, nunca engoli isso, nunca aceitei. Porque o cara com a panela de água fervendo, ele grita "o Akbar", então cuidado, aí já não estamos mais no mesmo dia a dia. Você estava na capa dos jornais, Dos 300, creio que cerca de um terço estava condenado à prisão perpétua. Em termos de relacionamento, justamente isso que é um pouco surpreendente é que, o cara que pegou prisão perpétua, muitas vezes ele é bem menos chato do que um cara que pegou 6 meses, sabe? Ele me falou que o boxe tem envolvimento com tráfico de drogas. Então aí já não é mais, talvez você seja um corrupto, talvez você seja um cara violento, você é um traficante de drogas, entendeu? Hoje recebo Sebastián Pitot para falar sobre prisão de segurança máxima e a Casa Central, onde ele atuou como agente penitenciário por mais de 20 anos. Bom dia, Sebastián. Bom dia, Jérôme Pierrat. De que região você é e como você foi parar no sistema penitenciário? Eu sou originário do Indre, então é perto de Châteauroux. Bom, no começo, nada me direcionava para o sistema penitenciário. Bom, eu me alistei no Exército, eu tinha 17 anos e meio, passei 7 anos nas tropas da Marinha, atuando em diversas operações externas e de guerra. E aí, eu machuquei meu ombro, então isso me impediu de continuar minha carreira militar. Saí do Exército meio que contra a minha vontade, posso dizer. Eu não sabia o que fazer até que um dia alguém sugeriu: você não quer ser agente penitenciário? E aí foi isso. Fui me informar, prestei o concurso, passei no concurso e pronto, cheguei na prisão. Pensando assim, eu não tive uma motivação enorme para trabalhar na prisão, mas pensei, eu gostava do sistema militar, tem pessoas que usam uniforme, é um sistema hierárquico, bom, então vou encontrar um pouco daquele clima de exército. Foi um grande erro, absolutamente não era isso, mas enfim, entrei nisso e aí descobri essa profissão e aprendi a gostar dela, a amar mesmo, porque a gente está sempre lidando com relações humanas e eu gosto de relações humanas, então é isso que me agradou nesse trabalho. Eu não tinha nenhuma expectativa específica, mas também não tinha nenhuma apreensão extraordinária. Pensando assim, tipo, vou tomar conta de delinquentes, né? Bom, são caras como qualquer um. Eu não tinha preconceito, não tinha objetivo, realmente foi uma descoberta, sabe? Quando entrei como aluno monitor, fiz meus estágios em Saint-Martin-André. Saint-Martin-André é uma penitenciária na ilha de Orbe, na ilha de Ré, exatamente. Bom, tem alguns que devem conhecer os estabelecimentos penitenciários de que estamos falando, mas outros não. Você pode nos dar só os 3, 4 tipos, sem entrar em detalhes, casas de detenção, centros de detenção e prisões centrais, só para saber mais ou menos o que é cada um. Vamos esclarecer isso logo no começo. O centro de detenção recebe pessoas que estão sendo processadas, ou seja, aguardando julgamento ou então condenadas a penas curtas. Depois tem o centro de detenção, que é mais para penas intermediárias, eu diria menos de 10 anos. E há casas centrais que recebem detentos com penas longas, geralmente reincidentes como Muret e outros centros de detenção para esse fim. Que recebe, às vezes, pessoas com penas longas em centros de detenção, mas geralmente são primárias, casos mais específicos. Mas a casa central é realmente para o reincidente. Perfil muito pesado. Perfil pesado, não considerado como não muito reintegrável, mas mesmo assim tem gente que consegue. Então, mas isso me fez então Saint-Martin-André, isso ainda fica uma penitenciária onde a gente encontra pessoas que estão um pouco mais velhas. Então é um pouco diferente da penitenciária. Eu diria que é uma penitenciária menos segura que as outras, mas lá encontramos pessoas com muita experiência e anos de prisão. E quando você chega, eu tinha 24 anos, você chega como
como aluno de vigilante. Bom, já é um pouco desestabilizador. Quando você entra numa prisão, sabe, tem grades por toda parte e tal. Sim, sua primeira impressão ao entrar, quando a porta se abre, sim. Assim que você entra no coração da detenção, continua sendo uma prisão antiga, São Martim. Você vê as galerias com redes no meio, é mais ou menos como imaginamos. Sim, porque você vê no cinema. Sabe, é isso mesmo que você vê na TV. As portas antigas de madeira realmente correspondiam ao que eu imaginava. E depois, bem, é isso. A primeira coisa é quando você já se acostuma com o lugar. Na verdade, aí você começa a cruzar com os caras, você começa a cruzar com os tipos. E aí, bem, quando você não conhece o ambiente, a primeira, sabe, você cruza com um cara, e aí é um cara comum. E você pensa, mas o que será que ele fez, né? Só que, à primeira vista, isso não diz nada. Pois é, e você realmente não sabe, na verdade. Ao chegar como aluno, você não tem acesso à informática ou outros recursos, então busca ajuda dos veteranos para se informar. Na 32, no final dos caras. É isso mesmo, sabe? Mas é realmente essa questão. E então, depois, bom, eles tentam um pouco de te encarar e tudo mais, tentar impressionar um pouco. Bom, depois isso dura alguns dias e aí pronto, as coisas vão até que bem. Depois, eu me lembro lá em St. Martin de ter uma conversa com um cara que já era bem mais velho. Eu sabia que ele tinha sido condenado à prisão perpétua, mas eu não sabia o que ele tinha feito, né? Foi a primeira vez que conversei assim com um bandido. Ele disse, eu fiz uma besteira. Aí eu falei pra ele, pô, cara, besteira, mas mesmo assim, prisão perpétua deve ter sido pesada, né? Deve ter sido pesada. O cara fazia uns bicos aqui e ali, trabalhava um pouco na construção civil e tinha um sujeito que tinha passado a perna nele. Em uma obra não paga, ele já tinha cobrado 2 ou 3 vezes. Aí um dia ele foi ver o cara, porque ele trabalhava no bairro onde o sujeito morava, e falou, pô, você tinha que pensar em me pagar, né? E aí como é que fica? O cara falou pra ele, olha, de qualquer jeito, eu nunca vou te pagar. E aí ele me disse, não tive escolha. Ele falou, eu estava com o cinto de ferramentas e tudo, peguei o martelo. Ele deu uma martelada na cabeça do cara, quebrou a cabeça dele com o martelo. O mais chocante é que ele conta isso como se eu estivesse te contando. Pronto, avancei no sinal vermelho. Eu avancei no sinal vermelho, pronto, é mais ou menos isso. É bem surpreendente, bem marcante. E aí, quanto tempo você atua como agente penitenciário em formação? Como funciona ao ingressar nessa carreira? Olha, a formação inicial na época com certeza já mudou. A formação inicial, sabe, durou mais ou menos 8 meses. Você passava, 2 meses e meio, 3 meses na instituição. Então, no começo, você trabalhava em dupla. E depois você começava a ter um pouco mais de autonomia dentro da detenção. E o restante acontecia na Escola de Administração Penitenciária. Na época, ela ficava em Fleury, agora está em Agen. E aí, bom, aí é mais uma formação teórica. É sempre enriquecedor saber como funciona um julgamento no tribunal do júri e a diferença entre ele e um tribunal correcional. Eu diria que na rotina da vigilância isso não adianta. O que te ensinam no dia a dia? Porque vigilância no cotidiano é difícil imaginar, né? Se você nunca foi para a prisão como eu, não entende direito. Que profissão, né? No dia a dia, se você quiser saber, é isso, você abre e fecha portas, tem que fazer observações. Você precisa acompanhar os caras, conversar, cuidar da distribuição das refeições e da gestão dos banhos, entre outros. É isso, essa é a vida cotidiana. Eu acho que eles deveriam focar um pouco mais a formação justamente na relação humana. Que a gente tenha algumas informações sobre o funcionamento, sim. Depois focar quase toda a formação nisso. Porque de qualquer forma, na minha época, porque já faz um tempo, já faz 28 anos agora, na minha época, sabe, era realmente focado nisso e nunca me serviu de nada saber como funciona um tribunal do júri, os magistrados oficiais, os magistrados do palácio. Então, isso já passou, uma vez que eles estão você, os clientes, bem, exatamente. Então, só para terminar, não tem psicologia, vocês não fazem nada, sei lá. Sim, tem uma abordagem, mas na verdade toda vez tem uma espécie de leitmotiv, porque é o assunto do momento. E eu conheci a época, então isso ainda existe. E infelizmente sempre vai existir, nunca vamos conseguir impedir, seja na prisão ou fora dela. A questão do suicídio nas prisões. E então você tem o treinamento sobre prevenção ao suicídio, mas isso acaba ficando, na época em que eu era aluno, era realmente... Só tinha isso, a prevenção ao suicídio, a prevenção ao suicídio. E isso continuou por um tempo, porque acabei fazendo perguntas para candidatos para se tornarem agentes anos depois na escola, né? Então não eram candidatos a agentes, eram caras que já estavam na escola e que faziam perguntas, é isso.
E eu me lembro, eu perguntei para um jovem agente, eu disse para ele, ele estava saindo da escola, e eu falei, olha, você chega de manhã, faz sua ronda, tem um cara na cela dele, normalmente o cara está sempre deitado, dormindo e tal. Você chega de manhã, faz a ronda e vê o cara com tudo empacotado, sacola, caixa e já vestido. A gente está em uma prisão provisória. O que você faz? E ele me diz, vou ligar para a enfermaria agora mesmo. É que o cara vai se suicidar, mudança de comportamento, etc. Digo para ele, é um computador, você não pensa em olhar? Talvez o cara só esteja pronto porque será liberado nesse dia. E era isso. Sabe, e em um momento você deixa o cara com uma visão tão estreita que ele vê suicídio em todo lugar, até onde não tem, sabe? É importante conscientizar as pessoas sobre isso. Mas não é só isso, sabe? Mas toda vez é isso, tem um fenômeno do momento que faz com que a administração aperte tal ou tal alavanca e acabe formatando as pessoas para verem esse negócio em todo lugar, sabe? Você faz seu estágio em São Martim de André? Quanto tempo dura essa primeira experiência carcerária? Bem, sim, eu devo ter passado, no total, eu devo ter passado mais ou menos 3 meses e meio em São Martim, se não me falha a memória. E depois, bem, tem as designações no final do treinamento. Então eu fui para São Quentin-Fallavier, na periferia de Lyon, plano 13 Mina, prisão moderna, centro de detenção, casa de custódia. Por outro lado, mudo totalmente de área. A gente passa do velho bandido no fim da linha para o vagabundo da quebrada, né, claramente. A maioria, então, ali é uma bagunça, não tem a superlotação que existe hoje, mas ainda assim tem bastante gente nos andares, né, está bem cheio, é jovem, é turbulento. É turbulento, sim, é cheio de vida, é até demais às vezes, mas é isso, né? Honestamente, eu pelo menos não gostei nem um pouco de trabalhar nesse tipo de estabelecimento. Não era para mim, mesmo jovem na época, prefiro coisas tranquilas e gosto de ter tempo para conversar com os caras. Me interessa saber quem está na minha frente. Quando você está sozinho num andar com 80, 90 caras ou em alguns lugares 120, 130, sendo o único agente penitenciário, nem sabe quem é quem, nem tem tempo de conversar. As pessoas estão sempre apressadas. Eles precisam estar em forma, né? Os vigilantes nas casas de detenção, de tanto correr. Mas então, sabe, esse relacionamento. E também, bom, sempre estar na ameaça verbal, na provocação e tudo mais. Você está em conflito permanente. Você está no conflito. E, na verdade, tem muito teatro também, porque é gritaria. Mas se em algum momento isso vai um pouco além, se os caras não estão em bando, você vê que 9 de 10 eles recuam, sabe? Então é isso, é realmente teatro. Mas por outro lado, consome muito tempo, é exaustivo, é cansativo. Eu fiquei lá praticamente 2 anos. Depois conheci alguns caras que realmente valiam a pena. Tinha um andar na casa de detenção. Eu gostava daquele, porque lá tinha uns caras um pouco mais velhos. Lá eu conheci o Nordine Agagena, que era um grande nome de Lyon. A gente se reencontrou anos depois em Saint-Maur. Eu me lembro de ter passado bastante tempo também com o Eric Vicoletto lá. Eric Vicoletto é filho adotivo de Bob Denard. Ele foi preso por tráfico de drogas usado para financiar o golpe de Estado nas Comores. Os dois já faleceram hoje. Mas então, sabe, eram caras que realmente eram firmes. Teve uma época em que eu fiz alguns substitutos como monitor de esportes, porque às vezes faltava gente e eu competia no boxe naquela época. Então, a gente eu fui escolhido para animar isso. Sabe, todas as sextas de manhã jogar tênis com o Vicoletto e a Gagena. A Gagena, enfim, permitia passar momentos um pouco diferentes. Mas depois, o dia a dia da casa de detenção, para mim, não era para mim, sabe? Pequena observação sobre a Gagena, ele tinha se ferido, especialmente quando houve o assassinato, o único assassinato de um detento na França, no pátio de recreação da prisão de Vars, perto de Grenoble. Ele tinha puxado o corpo. Bem, do pequeno Lamery. Ele levou um tiro de um atirador de elite em uma colina, é isso. Então, quando você sai de Quentin-Fallavier e dos nossos jovens cheios de vida, você vai mergulhar em outro universo. Então, eu vou para Saint-Maur, então, eu escolhi Saint-Maur porque eu sei que a penitenciária, sabe, eu já experimentei um pouco, isso me interessa mais em termos de trabalho. E depois, é perto do meu local de nascimento, onde está minha família e tudo mais, então foi bem legal voltar para onde estava a família. Conta pra gente um pouco, o que é a ficha técnica do estabelecimento? É uma penitenciária central, existem 5 ou 6 penitenciárias centrais na França, certo? Devem ser umas 5, isso mudou um pouco.
Eu ainda estava lá quando criaram os setores de penitenciária central com menos efetivo. Teve Condé Sursarte, É a TMC, tudo isso, é isso aí. que abriram. Mas depois as penitenciárias centrais que existiam na época, bem, tinha a Saint-Maur, a Clairvaux, Lannemezon, a Poissy. Poissy também está um pouco desclassificada, assim como Saint-Martin-André e Arles. NC Saime? Depois, NC Saime é meio particular. Acho que a M6 não teria me agradado como casa central. A central dos delatores não é necessariamente a minha praia, sabe? Então, Saint-Maur era o quê? A maior central da Europa? Como é que é? Como é que funciona isso? Em termos de efetivo, sim. Era, bem, quando Saint-Maur foi inaugurada em 1975, na época, pelos colegas com quem convivi, que conheceram esse período, havia quase 500 detentos na penitenciária central de Saint-Maur, mas eram 500 detentos desse tipo de penitenciária. Acho que isso não foi muito bem pensado, pois havia bem menos grades. Me explicaram mais ou menos como funcionava. Quando cheguei, os prédios estavam divididos e as pessoas eram diferentes. O prédio A não podia conviver com B ou C, exceto em ocasiões especiais, mas na época todos conviviam e se encontravam. É meio que uma bagunça, sabe? Porque eu nem ouso imaginar quanto tempo de prisão daria se somassem os anos de todo mundo, quando tinha praticamente 500 detentos. Eu conheci, quando cheguei lá em 2001 éramos 300, e o número só foi diminuindo depois disso, sabe? 300, qual é a proporção? São penas de quê entre esses 300? Eu acho que tinha um bom terço que foi condenado à prisão perpétua, sabe? E depois as penas, no geral, raramente ficavam abaixo de 15 anos, sabe? E então, sobre os que pegaram prisão perpétua, qual era o perfil? O que eram? Bandidos, terroristas, serial killers? Tinha um pouco de tudo nessas categorias aí. Pelo que bem, todos? Pelo número de anos, bem, todos, é isso, pelo número de anos. Sim, terrorista, depois em termos de bandidos, enquanto não houver crime de sangue, é raro que tenha, enfim, é praticamente impossível que tenha prisão perpétua, né? Apenas com prazo determinado, que podem ser longas e acumulativas, mas não existe prisão perpétua, exceto em casos de crime de sangue, na maioria das vezes. Esses são clientes, digamos assim. Quando se lida com pessoas condenadas à prisão perpétua, acredito que a reação é diferente, pois elas não têm muito a perder. Como agente penitenciário, ficamos apreensivos quando um jovem tem 6 meses para cumprir. Você pode, sabe, em termos de, não sei, de relações humanas e de gestão de... Mas em termos de relações, justamente, é isso que é um pouco surpreendente. É que o cara que pegou prisão perpétua, muitas vezes, é bem menos problemático do que um cara que pegou 6 meses. Porque ele já está na prisão há um tempo, né? O ser humano se adapta a tudo. Eles sabem que vão passar a vida, ou boa parte dela, presos. E, bem, eles querem que as coisas corram bem. Então, eles são relativamente respeitosos, não têm muitos problemas, mas, claro, existem riscos, porque, bom, são pessoas que mesmo assim podem perder o controle. O histórico deles mostra isso. Se perderem o controle, terão poucos limites, e aí está o perigo. Se conseguimos dialogar com eles, não há motivo para perderem o controle. Geralmente conseguimos segurar os caras sem problema. Depois ainda temos tempo. Tá vendo? Eu te falei agora há pouco sobre a prisão, onde às vezes você vai ter 120 caras no andar para um agente penitenciário. O máximo de detentos que vi em Saint-Maur por andar para um agente penitenciário foi 20, mas geralmente eram 14 ou 15. Então ali, quando você está sozinho com 14 ou 15 caras, aí você tem tempo de trocar ideia com os caras, você tem tempo de conversar com eles. O objetivo é primeiro vigiar eles, guardar, observar, mas também é manter o controle. E manter o controle passa pela troca, pelo diálogo e tudo isso. Em média, quanto tempo você fica em um andar? Você mencionou 14, 15, 18 pessoas. Vocês revezam ou ficam anos com as mesmas pessoas até conhecer todo mundo? Ou te fazem rodar. Não é algo gigantesco. Então, na época, o agente penitenciário era designado por trimestre para um prédio. Ou seja, durante 3 meses você só fazia ronda no prédio A, prédio B, prédio C. Você fazia ronda no prédio por 3 meses todos os dias, mudando de andar conforme o rodízio, mas voltava com frequência aos mesmos lugares. E mesmo que você não estivesse no andar, isso não queria dizer que você não ia, em algum momento, cruzar com os caras. É isso, entendeu? Então, aí a gente tem tempo de conhecer bem os caras. Na penitenciária central também não tem uma rotatividade, é diária. Não é uma estação de trem, não entra e sai gente todo dia, entendeu?
Como é seu dia a dia quando começa? É isso mesmo, vamos dizer carcereiro, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Vigilante, carcereiro, qual é o trabalho aí, afinal? Depois eu tive vários trabalhos, se você quiser saber, lá dentro, porque eu comecei, claro, como vigilante. Como vigilante, você faz ronda nos andares e pode ir ao mirante, à direita ou à esquerda. Depois me tornei primeiro vigilante. Durante esse período, fui responsável de setor, assistente ou responsável de prédio na maior parte do tempo. Aí, bom, é um trabalho que é completamente diferente, sabe? Lá você circula por todo o prédio, você recebe os detentos, você também tem mais autoridade, entende? A autoridade do superior aparece quando ocorre um incidente. Se o agente penitenciário tem um problema com o detento, chama o superior. O graduado pode dizer, né, considero esse incidente grave e precisa de medida preventiva. Ele pode colocar alguém na solitária. Depois, fora isso, bem, o dia a dia de um vigilante é, a maioria trabalha em turnos. Então eles trabalham ou de manhã ou à tarde. Agora também há muitos estabelecimentos onde há jornadas longas, então aí eles fazem das 7 horas às 20 horas. E, você vai, por exemplo, se você está no andar de manhã, bem, você vai estar em postos de apoio ou em postos de mirante à tarde. Você não vai ficar o dia todo, no andar, né? Mas depois, no andar, bem, de manhã você faz a correspondência. Você faz a ronda nas celas para controlar a presença dos caras. Depois, bem, tem os caras que vão para as audiências? Não. Se haviam grades cortadas no pátio. Sim, sim, sabe, em lugares como Saint-Morte, mesmo cortando as grades, isso não basta para fugir. O quê? Sim, você não conheceu nenhuma fuga ou tentativa de não. A gente teve preparativos avançados, vamos dizer preparativos avançados. Mas, então, toda vez foi frustrado antes de virar uma tentativa de verdade. É isso, não teve muitas. De qualquer forma, só teve uma fuga bem sucedida em Saint-Morte. Foi em 87, eu acho. Eu sou daqui. E olha, eu tinha 13 anos e lembro que isso ficou na capa dos jornais por um bom tempo, né, o motim de Saint-Morte. E foi de uma violência inacreditável. Já que estamos falando de violência, de atos de violência, contra os agentes, entre os detentos. Isso imagino que haja tensão quando se está lá por 30 anos, deve mexer com os nervos de vez em quando, né? Como é que isso acontece? Veja novamente o paralelo entre a prisão provisória e a penitenciária central. Na prisão provisória, tem violência todo dia, várias vezes por dia, mas é meio que briga boba, sabe? Nunca vai muito longe. Na penitenciária central, isso acontece um pouco menos frequentemente, mas quando acontece é extremamente violento, não para com alguns tapas. Na penitenciária central, muitas vezes, quando tem conflito, é conflito mesmo. Tem muito mais coisas circulando lá na penitenciária central, nos pátios de banho de sol. Isso, não são pátios de recreio. Bom, pelo menos em Saint-Maur, não é aquele pátio de recreio de concreto. É como se fosse um jardim público. O pátio de recreio, sabe, os caras ficam cuidando do jardim. Eles cultivam tomates e possuem ferramentas de jardinagem, como pás. Eles jogam petanca, então tem bolas, sabe? Eu já vi várias vezes, é uma arma até que interessante, sabe? Meia de futebol dobrada com 2 bolas de petanca dentro. O cara leva na cabeça, sabe? Dói mais que um soco. Já presenciei alguns casos com bolas de petanca, eu acho que vi isso 4 ou 5 vezes. Eu não sei como ninguém morreu, sabe? A gente recolheu uns caras, os caras estavam com a cara toda arrebentada, eles nem conseguiam mais falar, essas coisas assim. E bem, toda vez não, eu nunca conheci um cara que perdeu a vida. A bola de petanca não é letal? Bem, ela não é letal, quer dizer, acho que depende para quem. Olha aí, os caras estão cometendo um assassinato? Às vezes eles improvisam nas oficinas, fazendo subir por caminhos alternativos ou até com pedras, ou seja, não tem pressa, tem tempo. Se demorar um pouco para fabricar uma arma, tudo bem, vamos fazer e usar quando estiver pronta. O quê? O seu caso mais extremo? O caso mais extremo, você tem datas assim. Às vezes não consigo situar no tempo. Uma data que não esqueci foi 4 de julho de 2004, na hora da distribuição da comida. Tinha um detento. Então é a mesma coisa, sabe? Tem muita gente que pensa que na prisão como nos filmes americanos. Tem o refeitório e tudo mais. Não tem refeitório nas prisões francesas. Você come na cela. Há um detento por andar chamado de auxiliar, responsável pela limpeza e distribuição das refeições. Na hora da comida, abrem a porta da cela para isso. Era um velho bandido lá, que era o auxiliar, que fazia a distribuição da comida. E aí, por razões que ninguém nunca conseguiu explicar, e que eu acho que ninguém nunca vai explicar, o cara para quem abriram a porta, ele bateu no detento com uma espécie de cinzeiro de barro. Ele bateu nele.
o cara caiu. E aí ele continuou espancando ele, espancando mesmo. E fez um buraco na cabeça dele mais ou menos do tamanho da xícara. Eu vi o corpo depois, viu? Um buraco mais ou menos, do tamanho da xícara. E os primeiros reforços que chegaram bem, o cara estava de 4. E aí ele mexia na cabeça e levava à boca tudo que pegava da cabeça do outro morto. Ele estava comendo o cérebro dele, sabe? Então isso causou um pouco de alvoroço na época, porque parece meio surreal. Eu fiz parte da equipe de intervenção para neutralizar O canibal. O canibal. Foi surpreendente, se quiser saber. Os primeiros colegas que o viram comendo ficaram desconcertados, como você imagina. Sangue por todo lado. Enfim, você tem a impressão de que não é real, na verdade. Tinha sangue, mas até 1 metro de altura nas paredes, no corredor. Tinha uma grade, na verdade, que separava do andar de baixo. Tinha uma poça de sangue no andar de baixo. No sangue dele tinha escorrido pela grade. Estava escorrendo. Foi isso. Os primeiros chegaram. Eles simplesmente gritaram com ele, porque eles não sabiam muito bem o que fazer. E além disso, o cara era um verdadeiro Golias. E aí o cara se levantou. Ele foi se embebedar numa sala que servia como copa, sabe? Onde justamente o cara que cuidava da distribuição da comida, sabe? Ele tinha a concha e mais umas coisinhas. Não tinha nada. Era uma cela totalmente vazia, sem mobília. Só havia um pequeno armário para guardar coisas. Ele ficou bêbado lá dentro. Ele se trancou. Ele ficou lá bem, como ele estava trancado naquele cômodo, quero dizer. Bom, não tinha perigo. O cara ficou lá 2 ou 3 horas nesse cômodo, mas nenhum barulho, nada. Não dava para ouvir ele batendo, nada mesmo. E, bem, a gente esperou para resolver as prioridades antes de tirar ele de lá. E na hora de ir, pouco antes de tirar ele, a gente não sabia direito, sabe, o que ia encontrar. Porque a gente vê, às vezes a gente vê água misturada com sangue, sabe, passando por baixo da porta. Então, não é fácil, você fica meio assim. E claro, ele tinha tampado o olho mágico, a gente não conseguia ver ele. E aí, quando a gente abriu a porta, eu lembro perfeitamente do cara. Tinha tipo uma prateleira no fundo, ele estava sentado na prateleira, ele estava sem camisa. E aí, ele deve ter achado um copo que ele quebrou, sabe? E ele estava com um pedaço de vidro, ele tinha aberto a própria barriga. E o cara estava mexendo dentro da própria barriga, na verdade. Era meio surreal, sabe? Mas em nenhum momento ele foi agressivo com a gente. A gente atirou nele. Não demos, 50 avisos também. Então, cara, você viu o que acabou de acontecer, sabe? É meio bruto. E depois a gente algemou ele. Era um peso morto. O cara era enorme, sabe? Tivemos que carregar ele. E como eu te falei, não sei se ele estava completamente mole depois de ter surtado. O cara, em um momento, eu pensei, sabe? A gente estava carregando ele. E aí eu percebi, na verdade, ele tinha mijado em si mesmo. Ele tinha mijado na gente. Enfim, sabe, era outro mundo. Uma história meio surreal, sabe, na verdade. O que aconteceu com ele? Bem, ele foi para onde deveria estar, eu acho. Mesmo antes ele foi para a UMD. Unidade para pacientes difíceis, é isso, né? É a psiquiatria, tipo penitenciária. Enfim, é lá que colocam eles. Mas isso depende do Ministério da Saúde, não da Justiça. Sim, sim, tudo bem. Sim, isso depende do Ministério da Saúde. Eu não sei hoje o que aconteceu com ele. Esse tipo de evento também levanta a questão dos loucos na prisão. Pessoalmente, aqui lidamos com um CAPSI. Eu sabia que ele tinha uma pena pesada, mas não tinha me interessado pelo histórico dele. Mas bem, depois, pela força das circunstâncias, eu acabei me interessando porque eu queria saber um pouco mais em detalhes sobre o assunto. A bebida... A curiosidade. Ao pesquisar sobre o assunto, você se pergunta, mas o que esse cara faz na prisão? Os fatos... Os fatos aconteceram Aconteceram em Brive, se não me engano. Sabe, tinha uma história de dívida de uma nota de 100 paus ou algo assim, sabe? E ele matou um cara, ele simplesmente abriu e eviscerou o cara no meio da rua, sabe? Ele não matou, ele não deu um tiro. Ele abriu o cara, esvaziou ele na rua e tirou as costelas. Quando perguntam se a pessoa é responsável pelos próprios atos, em certo ponto digo, me desculpe, mas aí já não é mais assim. Não estamos mais no direito comum clássico. Pronto, a gente já não está mais no direito comum. E em algum momento, eu acho que esse cara aí, ele deveria ter ido para a UMD. Desde o começo, sim. Desde o início, sabe? Ele não deveria estar na prisão, sabe? É verdade que aquele garoto ainda está na prisão? Foi a história que mais te marcou nesses anos? Nesse aspecto aí. Depois, na prisão eu vivi outras coisas, mais problemáticas a longo prazo. Estamos falando de um caso isolado, terrível e nojento. Mas, a longo prazo, no que você pensava? Que a gente vai começar com um conflito com os grandes bandidos, sabe?
Eu tive uma época em que vi passar várias vezes um cara chamado Michel Gellan. Acho que você sabe quem é. E, bom, eu tive uma relação muito boa com o Gellan. Depois, um dia, bem, as relações começaram a se deteriorar. Eu era responsável pelo setor e ele tinha tanto peso lá dentro que, enquanto todos os dias eu cumprimentava os caras, e aí, tudo bem e tal, eu me dava bem com todo mundo. Aos poucos, todos pararam de me cumprimentar porque o Gellan falou que ninguém deveria mais falar comigo e que era para me pressionar. A tal ponto que, na época, o diretor me disse: olha, acho que vou te mudar de setor porque isso está ficando muito complicado, talvez até perigoso e tudo mais. Então eu disse: não, por outro lado, eu estou aqui para ficar e não vou abaixar a cabeça. Mas, por outro lado, não vou mentir, foi complicado porque isso durou um ano. Isso durou um ano, bem, de qualquer forma, até o momento em que, bom, depois meu alvo passou a ser Gellan e eu precisava derrubá-lo para que ele fosse transferido para outro lugar. Bem, eu levei um ano para conseguir derrubá-lo, sabe? E quando você diz que conseguiu derrubá-lo, como é que funciona para transferir as pessoas? Como você... Ele cometeu um erro. Tinha um velho terro chamado Dedé Olivier, que estava no prédio. Dedé Olivier era do ramo lyonês da Action Direct? Da Action Direct, isso mesmo. A Action de esquerda que fazia maquiares, assassinatos, que já era velho, sabe? E aí, bom, teve um problema com um pórtico em um lugar. Enfim, isso deu um pouco de dor de cabeça, mas realmente não era o caso do século. E também tinha um cara que não suportava ele, porque é isso, era alguém que não abaixava a cabeça para a administração. Um chefete da administração não gostava dele e usou esse deslize para colocá-lo na solitária, sabe? Foi no meu bloco. Eu pensei, agora vai dar merda. Porque o velho foi colocado na solitária por pouca coisa, sabe? Isso com certeza ia dar problema. E, eu me lembro nesse dia, isso aconteceu perto do meio-dia. E à tarde, bem, eu passo praticamente toda a minha tarde fazendo ronda pensando, bom, isso é estranho. Ninguém veio falar comigo nem nada, sabe? Mas como foi ao meio-dia, até a notícia dar a volta no prédio e tudo mais, na última ronda que eu estava fazendo, sabe? Eu pensei, bom, já eram 17h30, algo assim. Eu pensei, bom, depois eu vou embora, né? Acabou o expediente. E no momento em que eu estava dando a volta, 2 caras me chamaram em um portão para perguntar se podiam falar comigo. No caso, eram dois militantes da ETA, sabe, que eram muito próximos do Dedé Olivier. Quando vi que eles estavam me chamando, pensei, pronto, é agora. Chegou a hora. Então, bom, eu recebo os 2 caras no escritório, a gente conversa tal, aí tinha um cara que era da esfera Heriac, que tinha vindo se juntar ao C. Então o Heriac é o prefeito que... Era em Batignolles-Corse, sabe? Aqui tem um escritório com 1/3 do tamanho do seu estúdio. Já tenho 3 clientes assim. Não são pessoas que vão te agredir ou pular no seu pescoço. E aí você tem toda uma peça de teatro que se organiza. Tem um islamista que aparece na loja. Tem de tudo. Então, o independentista básico. Pronto. Temos todo mundo. Estamos com o grupo completo. O corso, o islamista. O islamista, estamos com o grupo completo. E aí chega Gellan com 2. Bom, eu dizia, nós os chamávamos, no jargão, nós os chamávamos de gremlins. Lá tinham 2 vagabundos, um pouco malucos. E aí, bem, começa a ficar, já tem bastante gente no escritório, sabe? Estamos meio apertados. E aí os 2 gremlins começam a fazer cena. De qualquer jeito, a gente vai te queimar no seu escritório, não sei o que e tal. Aí o Gellan fala, vocês param com isso agora. Então aí fica um silêncio, ninguém fala mais nada e tal. E enquanto isso, eu não estou muito tranquilo, sabe, mesmo assim. Sim, você ainda sente pressão. Mas eu aproveito a situação. E aí eu digo, bom, escutem, eu quero mesmo que a gente avance nessas discussões. Isso não pode virar uma bagunça, aí não tem discussão. Então, como Gellan tinha acabado de impor toda a sua autoridade, eu disse, bom, pela autoridade que você tem sobre o resto do grupo, eu considero que você é o chefe. Então você vai ficar e a gente vai conversar só nós 2. E aí foi isso, ele me olhou, bom, foi assim que aconteceu, a gente conversou, correu tudo muito bem. E então, bom, depois de um tempo chegamos a um acordo para que assim o prédio voltasse a ter uma vida normal. E então André Olivier saiu do isolamento na manhã seguinte. Houve uma espécie de acordo, é isso, ele passou uma noite no isolamento. Mas, por outro lado, Gellan sabia que, bom, ele tinha acabado de passar dos limites, já que eles chegaram a bloquear em um certo momento o campo de esportes e os pátios de banho de sol. Como representante do número 1 e líder do início do protesto, no dia seguinte ele já estava em um caminhão, é isso.
Justamente, você está falando aí um pouco sobre, então, os bascos, os islamistas. Isso lembra o filme Um Profeta, que muitos já viram, onde são colocados em oposição os barbudos e os corsos. Como é que funciona lá nessa penitenciária de Saint Morta? Esse tipo de diferentes tribos, não, mas você entende de relações de força, não de clãs, mas de grupos mais ou menos assim? Sim, sim, claro, claro, claro. Existem grupos, bem, é por isso inclusive que há vários prédios também e que tem pessoas que não se cruzam, entende? Os bascos, por exemplo, que geralmente ficam todos no mesmo andar. Não existe a possibilidade de um basco ficar separado dos outros, entende? Mas nunca há problema, pois são pessoas na prisão e não causam problemas. Sempre conseguem o que querem. Quando um basco chega, já sabemos, na central de Saint Morte, ele passa uns 15 dias sob observação. E depois tem uma reunião para decidir, bem, onde vamos colocá-lo? Vamos colocá-lo no prédio de Muri. Quando tinha um basco, essa questão nem se colocava, então não havia problema, porque justamente não havia conflito. Depois, quando a gente fala de clã, a gente pode se encontrar, às vezes chega um cara, ele é designado, aí 3 meses depois chega outro, e esses 2 caras acabaram em algum momento chegando em Saint Morte, porque eles tiveram uma guerra total em outra penitenciária, 1 ano e meio antes, isso. Esses aí não podem se cruzar, pois pode dar problema. Depois, sim, tem umas pequenas gangues e aí tem uns conflitos porque tem um esquema de droga rolando lá dentro. Às vezes acontecem pequenas disputas territoriais quando alguém novo tenta assumir o controle do esquema. Isso sempre dá problema, pois acaba em briga com faca. É comum, cada um quer defender seu território. Hoje em dia, bem, como a gente vê aí fora, só que as coisas ficaram ainda mais intensas. Então, eu não sei hoje em dia, faz 7 anos que eu saí, não sei como está isso hoje na prisão, mas a gente vê bem aqui fora que virou assim, eu quero ser o chefe, eu mato o chefe, eu viro o chefe, sabe? É isso. Você não tem nenhum santo ali, então os chefes da prisão já eram. Isso aí, mas no geral, mesmo assim, as pessoas se dão até que bem, sabe? Que tipo de paz, tipo, não, uma Pax Romana que está se formando? E aí, se você sabe e quer relaxar um pouco, que você não quer ser acordado, nem ter a cela revistada todo dia, nem que estraguem suas visitas com guardas sempre grudados em você. Bem, tem que correr tudo bem, porque a gente, se você quiser saber, não tem muitos recursos lá dentro, mas a gente ainda tem um jeito de tornar a vida, a privação de liberdade muito mais chata do que ela já é no dia a dia, quando as coisas correm bem, sabe? Sabe, eu já vi algumas vezes, você tem um cara que chega, que é um encrenqueiro de marca maior em um andar. Bem, se ele está no andar, tudo corre bem, Sabe, os caras ficam mais tranquilos, quanto menos eles veem os agentes, melhor as coisas vão, entende? Se há um cara problemático no andar, em vez de um agente, ficam 2 ou 3 rondando, o que incomoda. Mas não se preocupe, ele vai embora rápido. Ele diz que teve um pequeno problema e aí pronto, ele muda de andar ou vai parar na ala de isolamento. Ele pede uma transferência. De certa forma, sabe? Eu mudo de setor. Mas isso é depois. É isso, às vezes não é para te incomodar. Sabe, tem pessoas que te marcaram. Bom, o canibal te marcou, outros também te marcaram. Mas eu não sei com quem você cruzou, porque tem muitos caras que são muito conhecidos na mídia, ou pelo menos bastante reconhecidos e conhecidos, nesses estabelecimentos aí. Bom, olha, para fazer um pequeno panorama, eu acho que das pessoas mais conhecidas na mídia. Sua vivência pessoal como agente penitenciário, né? Que eu acabei encontrando no começo da minha carreira em Saint-Maur. Eu cruzei o caminho do François Besse, que era... Cúmplice de Mesrine na fuga da Santé. Isso mesmo, do Mesrine. Exatamente, sim, a fuga da Santé com Mesrine. Eu tive o Carlos... O terrorista. O terrorista. Que ainda está na prisão. Que ainda está na prisão. Eu cuidei de Mário Di Caro, que foi um dos assassinos da deputada Ian Piatti. No VAR, isso mesmo. Eu cuidei de Charles Altieri, que foi o piloto da moto no assassinato do juiz Michel. Marsella, 1980. Exatamente. Eu cuidei de Pascal Payet, que é muito renomado no meio dos assaltos, várias fugas, isso mesmo. Várias, bom campeão da fuga, Pascal. Depois, Velkacem e Ben Said são o especialista em explosivos e o cérebro dos atentados de 95 metrô, Maison Blanche, Saint-Michel. Eu cuidei de Tony Cossu, Beaufrat, Francis Lebel, eu libertei. Tony Langille, Eu cuidei de Pascal Perletot, de Toulon, máfias do VAR. Jacques Mariani, Labrise de Mer, os Corsos, Karim Bouganemi. Ele era um assassino de...
Farid Berama Marcela. Farid Berama, que foi morto no bar dos Marronier. Redouane Faïd. Redouane Faïd, sim, exatamente. Eu esqueci do Redouane Faïd, afinal. Calma aí. Justamente quando você está com essas pessoas, eles te contam um pouco sobre a trajetória deles, então, e como é que acontece? Vocês falam sobre o quê? Sobre o dia a dia, porque você me disse mais cedo que podia conversar com eles, porque você os mantém sob custódia por anos. Como são essas relações? Quando você conversa, entra na cela e compartilha histórias, eles falam da vida e negócios deles ou preferem conversar sobre o cotidiano, tênis, pesca ou passatempos? Então, se a gente fala de tudo, fala do dia a dia, fala de tênis, de pesca, de futebol e dos negócios com os bandidos. Quando eu digo bandidos, né, sabe, eu vou incluir aí pessoas como Labrise de Mer, Pascal Payet, Faïd. Depois, quando você cai em diferentes séries, coisas assim, como Jean-Claude Roman, eu também fiquei com Jean-Claude Roman. Você não fala. Ele tinha matado a esposa dele, os filhos dele. Os pais dele. Você fala, mas não comenta os casos. E também, não são pessoas que são, não são pessoas muito falantes, sabe? E às vezes, bom, você tem um bandido que vai te contar sobre um assalto, alguma coisa assim. Então, bom, eu entendo que as pessoas que foram vítimas do assalto, eles... Ficam traumatizados, As vítimas ficam traumatizadas. Mas, sabe, as pessoas sempre guardam o lado bom, porque mesmo em um assalto, você tem muitas vezes uma parte que pode ser um pouco cômica. Ou, e a gente sempre vai por esse caminho, na verdade. A gente sempre vai por esse caminho. E além disso, são casos que já foram julgados, onde eles foram condenados, cumpriram pena, etc. Depois, bom, é muito mais complicado com casos que são um pouco sórdidos. O cara, ele não quer te contar e você também não quer ouvir. Sabe, por exemplo, eu tive numa entrevista de chegada, David Dotia. É um reflexo. Então, o massacre do Grand Bornand. E, por fim, lembro dele de novo. Agora, na entrevista chegando, vamos para assuntos onde sei quem ele é. Reconheço quem ele é quando senta diante de mim. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele é arrogante, desagradável, é um cara metido, sabe? E o cara me diz, de qualquer jeito, já faz 20 anos que estou na prisão. Um dia fiz uma besteira e vou pagar por isso para sempre. Mas você não cometeu só um erro. Enfim, sabe? Aliás, cara... À esquerda, os pais. Sabe de uma coisa? Eu encerrei a entrevista, falei, escuta, cai fora, nem vou conversar com você. Cara, dá vontade de dar um tapa na cara dele, sabe? É com um canalha completo, sabe? Enfim, é isso. Tem gente que fez grandes besteiras, mas em algum momento eles merecem uma segunda chance. Acho que caras assim não merecem segunda chance. Você é recordista de pena, né, na morte dele, como foi? Os caras estavam com quanto? Já tinham cumprido quantos anos? Um cara como Barbeau ainda está na prisão. Acho que ele foi preso em 76. Se você fizer as contas, já são 50 anos, né? Já faz 15 anos. 50 anos este ano. Acho que é ele atualmente que talvez detenha o recorde. Lucien Léger foi solto. Você tem um cara como Casa Gabenon, um cara da Ilha da Reunião, que também está cumprindo uma pena muito, muito, muito longa. Acho que ele deve estar na casa de uns 37, 38 anos de prisão. André Olivier, de quem falamos há pouco, que saiu há pouco tempo, mas que ficou, acho, 39 anos e alguns meses preso. Então você tem pessoas que chegam perto ou até passam dos 40 anos de prisão, então aí já começa a ser... É uma vida, né? É uma vida. É uma vida, realmente. É uma vida. No mesmo lugar, como a gente diz. Atualmente falamos sobre a superlotação carcerária, mas há 20 anos lá atrás, de vez em quando, você ouvia nas notícias, tipo, teve um cara que foi condenado à prisão perpétua. Atualmente, todo dia no noticiário, alguém é condenado à prisão perpétua. Então, obviamente, chega uma hora que dá congestionamento, né? Mesmo que prisão perpétua de verdade não exista na França, quando você pega perpétua, no mínimo, você vai ficar 20 anos ou até um pouco mais. O que muitas vezes não é explicado para as pessoas é o que é a prisão perpétua. A prisão perpétua inclui período de segurança. Bom, eu não sou especialista. 22 anos era o máximo. Pronto. Bem, agora chega até 30, eu acho, em certos casos. A prisão perpétua agora existe para casos de terrorismo? Mas ela não é real. Ela não é real. Para mim, ela não é real. Existe uma pena incompressível, que é de 30 anos. Como a foi condenada a essa pena aí, onde falam de prisão perpétua incompressível para aquela mulher louca lá que esquartejou uma menina em pedaços lá. Sim, ou Salah Abdeslam pelos atentados do Bataclan. Mas sempre tem. Então isso não quer dizer que eles vão ser liberados, sim. Mas é isso, durante 30 anos o cara sabe que é isso, ele está na prisão, ele não sai, ele não pode sair. Após cumprir a pena de segurança, ele pode solicitar liberdade condicional, que pode ser concedida ou não.
Barbeau, por exemplo, fez vários pedidos e foi recusado diversas vezes enquanto eu ainda trabalhava. Pelo que sei, agora ele não pede mais. Desistiu. Ele desistiu, está velho. Isso custa 30 mil euros, vai acabar na prisão. Mas, em algum momento, uma prisão perpétua pode muito bem ser concedida uma liberdade condicional para ele. Por que a palavra perpétua continua associada, na verdade, à pena? Se o cara tem uma pena com tempo determinado, né, ou seja, ele pegou 30 anos depois de 20 anos, ele sai em liberdade condicional. Então, ele tem uma condicional que vai durar 10 anos. A liberdade condicional é o restante da pena a cumprir. Se houver faltas, ele volta a cumprir esse restante. Exatamente. Então, na verdade, a gente vai revogar a sua condicional. Ou seja, se te restam 2 anos, você faz uma besteira, você vai cumprir 2 anos. Ok, você tem 2 anos para cumprir. Quando você recebe prisão perpétua, temos como exemplo o caso de Patrick Henry. Patrick Henry tinha sido libertado. Quando Patrick Henry matou um garoto nos anos 70... Exatamente. Ele foi escondido debaixo da cama dele. Ele foi libertado da prisão perpétua e acabou sendo preso de novo por uma besteira por causa de drogas. 10 quilos de maconha trazidos da Espanha. E, acho que ele pegou 2 anos, algo assim, por causa do caso da maconha. Mas ele teve a revogação da condicional. Como a pena é prisão perpétua, ele retorna por tempo indeterminado e precisa refazer o processo para tentar nova liberdade. E, na verdade, ele foi libertado de novo pouco tempo antes de morrer. Mas ele cumpriu mais 10 anos. Eu conheci outro cara, ele apenas desrespeitou uma proibição de estar em certo local, em Nantilargues, Luper ou Martinica. Ele foi solto após prisão perpétua até morrer. Ele passou um tempo perto de Châteauroux, trabalhando. Às vezes eu o encontrava. E aí um dia ele disse, bom, vou ver a família, eu não lembro mais onde, na Martinica. E aí, bom, ele voltou para o país, né? E no fim ele ficou. Mas ele não tinha o direito de ficar lá. Ele nunca fez nada de ilegal, nada de criminoso, nada disso. Certa vez ele foi parado numa checagem e voltou para a prisão, onde ficou mais 8 anos. Isso é o que realmente significa prisão perpétua. Sim, você tem esse negócio que fica pairando sobre a sua cabeça, sempre sobre a sua cabeça, sabe? Na verdade. Você finalmente deixou o sistema penitenciário, então, depois de quanto tempo você saiu? Bem... Eu entrei em 98 e eu bati a porta em 2019, então fiquei entre 20 e 21 anos na prisão, né? Você foi embora por quê? Vamos falar um pouco sobre esse assunto de corrupção na prisão, etc. Então, não sei, você não foi bobo. Corrompido, mas é mais exatamente, bem, porque fui embora, como te disse, aprendi a amar essa profissão. Por outro lado, eu sempre soube de que lado eu estava. Ainda mantenho relações hoje em dia, mas não tenho mais vínculo com a administração, nem devo satisfação a ninguém. Eu mantenho contato com alguns bandidos que eu mantive, grandes bandidos, e eles sempre me respeitaram. Mas eles também sempre souberam de que lado eu estava, sabe? Não havia mal entendido entre nós. Sim, nada de misturar as coisas. Exato. E se você quiser, bem, um dia, sabe, a gente ouve uns boatos circulando de que haveria corrupção dentro da prisão, em Saint Maury, etc. E aí, bem, essa aí a gente está entrando num assunto super delicado, sabe? Porque você não está atrás de um celular ou de um pedaço de maconha aqui. Você está atrás de um cara que joga no seu time. Será que ele é traidor ou não é traidor? E acima de tudo é preciso provar. E aí provar isso se torna super difícil. Bom, no entanto, na época, o diretor tinha criado uma célula chamada de inteligência operacional. Então, claro, se você quer fazer algo operacional, não é escrever o organograma, porque se for para escrever o organograma... Bem, aí todo mundo sabe que é você que trabalha com inteligência, todo mundo sabe que é você, é um agente secreto, é. Bom dia, senhor. Pronto? Então, na verdade, é isso. Sabe, você entende. Bom, éramos alguns trabalhando diretamente com o chefe. Então, às vezes, isso exige um pouco de delicadeza, porque eu era o supervisor principal. Depois você tem tenentes, capitães, comandantes e diretores adjuntos. Lá éramos 3 trabalhando nisso e pulávamos toda a cadeia hierárquica. Você fala direto com o chefão. Isso já te coloca em situação delicada, pois alguns não gostam. Porque alguém vai 3 vezes por dia na sala do chefe e fecha a porta, ninguém sabe o que acontece lá. Às vezes fica 1 hora. Enfim, tá vendo? É isso incomoda um pouco. Porque aí você não respeita a hierarquia. Depois, pela experiência, vou abrir um pequeno parêntese. Pela experiência, você entende por que respeita, mas nem sempre segue a hierarquia. Porque você tem reuniões de serviço todos os dias, onde tem 15 pessoas. Você chega, você dá uma informação, você passa uma informação que você recebeu. Pronto, é sobre alguma coisa que está rolando em uma cela, um telefone, alguma coisa assim. 10 minutos depois, o detento envolvido já está sabendo, né? Tá vendo? Sabe de onde vem isso? Você aprende com a experiência e também convivendo com o bandido. Aprendi a agir de forma esperta.
Quer dizer, para saber um pouco quem era ele aí. Informação falsa. O canalha, tá vendo? As informações falsas, você jogava 2 ou 3 diferentes para 3 caras diferentes, aí via onde é que isso ia parar, né? Aquela que aparecia. Você entendia que era a certa para ele. Engraçado, faço um pequeno parêntese. Aqui você está falando de inteligência operacional. Resumindo, ser agente penitenciário na inteligência operacional envolve cumprir as tarefas que solicitam a você. Sabe, muitas vezes vão pedir isso para alguém que já tem um bom relacionamento com os bandidos. Porque a informação de onde ela vai vir do coração da detenção. E se você trabalha com uma estrela de xerife e tenta fazer as pessoas obedecerem na base do porrete, isso não vai funcionar. Por outro lado, se você senta, toma um café com eles, fuma um cigarro, conversa, essas coisas, você vê com quem talvez possa dar certo, talvez possa combinar, sabe? Você também vê, eu diria que quando a gente faz esse tipo de operação de inteligência, vamos fazer a mesma coisa que o detento que vai tentar corromper. Vamos conversar com grupos de detentos e tentar identificar o mais fraco, aquele que em algum momento revelará algo, às vezes sem motivo. Ele vai te contar porque ele não é necessariamente, sabe? Ele não é necessariamente do alto escalão, mas ele anda com uma turma boa, entendeu? E aí você tem uma atitude de camarada com o chefe da equipe, entendeu? E como você tem uma atitude de camarada com o chefe da equipe, o outro que é meio bobão, sabe? Ele é tipo o ajudante da equipe, é ele quem serve o café e tudo mais. Mas ele sabe de tudo porque ele vê tudo. E esse cara aí, um dia, ele vem e fala com você, entendeu? Você faz ele confiar em você e ele fala. E como você, entre aspas, é meio amigo do chefe dele, aí o cara te conta as coisas, tipo, você faz parte da equipe, sabe? Mas na verdade, eu não faço parte da equipe. Você se enganou, parceiro. E aí acontece de ver um cara, sabe, ele vem, você conversa, faz ele confiar em você, ele tá ali depois de um tempo, né, o cara se solta e de repente você vê o rosto dele se transforma em deputado da prefeitura de Châteauroux. Sim, não tô falando besteira. Você não percebe, né? Não, ele não tá com a gente, ele tá na igreja. Ele tá na igreja. Teve muita coisa que a gente viveu assim. Então são só pequenas coisas. Então não é... Então sim, justamente, que tipo de informação você coleta? Você vai atrás de que tipo de informação? Qual é o interesse? O que você procura, basicamente, é tudo que é proibido. Telefone, droga, principalmente. Sim, principalmente é isso. Depois, bom, às vezes também tem armas, né? Acontece, seja arma de fabricação caseira ou às vezes, bom, a gente nunca encontrou, mas já ouvimos falar algumas vezes. Intensificamos a busca após rumores de que uma arma de fogo teria entrado na prisão, mas nunca encontramos nada. Você também tem um detento que vai chegar e te passar uma informação importante, mas que parece ser confiável, etc. Mas isso é totalmente falso e só serve para tirar o cara que faz sombra para ele dentro do pavilhão, entendeu? Para transferi-lo. Ou seja, a gente trabalha com ele, é um trabalho exatamente, sabe como é. Se quiser, em certo momento surgem boatos de corrupção e começamos a trabalhar nisso. Mas aí, sabe, você trabalha, é mais delicado, sabe? É mais delicado. Você é obrigado a ter um pouco mais de cuidado. E não é fácil. Tem que separar o que é verdade do que é mentira. É preciso... e principalmente em algum momento é preciso demonstrar, é preciso provar. Bem, essas investigações duraram quase 1 ano. E o que fica complicado é que no começo a gente pensa que vai tirar uma maçã podre, sabe? Tem 1 ou 2 caras desonestos e a gente precisa tirá-los. Quando eu entro nisso, claramente eu faço mesmo com compromisso e convicção, porque você vê que o bandido tenta corromper. De certa forma, quero dizer que ele está quase lá para isso, sabe? O corruptor, eu não estou nem aí. O que me incomoda é o corrompido, porque o corrompido entra com haxixe, telefone ou algo assim e depois fica preso a eles. Um dia pode entrar com uma arma que talvez acabe na minha cabeça. E se você quiser, essa arma só entra na prisão porque alguém que veste a mesma camisa que eu e que deveria jogar no meu time decidiu jogar no outro. Isso eu não posso aceitar. Então, se você quiser, é isso, né? A gente tenta reunir informações, a gente não tem prova formal, mas o problema é que depois de uns 10 meses de investigação, vamos dizer, dentro do que a gente podia fazer, ou seja, sem recursos, nomes, a gente não tem 1 ou 2, mas temos entre 12 e 15. Tá vendo quantos? 250? Enfim, isso dá uns bons 5%, né? Então, até hoje, eu não estou convencido de que havia 15 caras desonestos, porque bom, mais uma vez, tem uns caras que tentam jogar a culpa nos outros. Então não tem nem como fazer qualquer coisa se você não tem nada de concreto.
Mas eu tenho mais do que a convicção pessoal de que tinha pelo menos 5 ou 6 que estavam sujos, sabe? Mas tem que provar. Não conseguimos provar e ficamos sem saída. Mas a gente também tem a sensação de que aqueles que são desonestos perceberam de onde vinha um pouco o perigo, né? Ou seja, principalmente de mim e de um dos meus colegas. Começamos então a ouvir boatos sobre nós, dizendo que estávamos envolvidos em falcatruas, entre outras coisas. Intensificávamos um pouco a caça, mas mesmo assim não avançávamos. Um dia propus ao diretor: olha, precisamos mudar, não dá para continuar assim. E eu faço a proposta de chamar um dos caras. Bom, tinha um dos caras cujo nome circulava com mais do que insistência, e eu o conhecia até bem, e eu disse ao diretor: olha, a gente não vai agir no escuro. O cara, ele é fraco, então o sujeito era meu afastamento do trabalho e tudo mais, e eu proponho uma coisa para o chefe. Eu digo para ele: olha, se você quiser, eu conheço ele bem. Eu ligo para ele, pergunto como ele está, dou um toque para ele. Enfim, você entende, né? E o cara, a gente se encontra, ele vem até minha casa, e aí a gente conversa e tudo mais. Eu deixo tudo claro para ele e pergunto: você viu o que dizem sobre você? É problemático. Ele responde: eu sei, por isso me afastei. Não estou bem. Digo: isso não é a melhor solução. E não ocupar espaço é perder espaço. Eu disse: não adianta nada fazer isso, você tem que voltar ao trabalho, cara, não pode deixar barato. Sabe como é? Você tem que se defender. Depois de um tempo, eu perguntei como isso podia acontecer, porque eu dizia para ele que alguns caras problemáticos e até inspetores falavam dele, e ele respondia: não, mas você entende. Depois de um tempo, ele me fala: na verdade, vi umas coisas. Eu disse: você viu umas coisas, como assim? E aí ele começa a me entregar um colega, 2 colegas, 3 colegas. Esse aqui trouxe álcool para um fulano, aquele ali trouxe um telefone para ele mesmo, aquele outro trouxe maconha para o outro. Enfim, sabe, mas é tudo muito preciso o que ele te conta. É circunstancial. E aí você vê um cara que você sente que já está meio no limite. Sabe, então ele está tendo um surto, né? Então, claro, então, o chefe da época estava ciente dessa tentativa. Então eu disse para ele: olha, não dá para ficar assim. Sabe, você tem que contar isso para o chefe e tudo mais. Mas ele me pergunta: como é que eu faço? Aí eu digo: olha, eu vou ligar. Pode ter certeza que o chefe já estava esperando minha ligação há um tempo, sabe? Eu ligo para ele e digo: olha, ele está se deitando. Então ele não falou nada sobre ele, mas ele entrega fulano, fulano e fulano, sabe? Aí o chefe me diz: ok, estou indo. O cara entra no carro e vem me encontrar. Eu moro no interior e tal, sabe? Ele vem até minha casa. E aí, bom, a gente continua. O cara, bom, escuta, ele conta tudo isso pra gente. Ele repete o que já tinha me dito. E aí, bom, a gente continua pressionando ele porque, sabe, a gente tem certeza que o cara também está envolvido, sabe? E depois de um tempo, bom, ele me disse, tipo, o chefe tinha ido ao banheiro lá em casa, sabe? Ele me disse, tipo, escuta, quero te falar de outra coisa. Mas eu não quero falar isso na frente dele. Eu digo: ok. Então eu me afasto um pouco. O chefe volta. Eu mando uma mensagem para ele. Eu digo: escuta, se você quiser falar mais alguma coisa, vai embora, sabe? Sim, é mais simples. Não, bom, vamos fazer do jeito mais simples. Ele vai embora e tal, e aí a gente retoma a conversa. Então ele volta, na verdade, ele continua denunciando os outros, mas dá um pouco mais de detalhes, na verdade. A gente começou a conversa às 13h30, eu e ele. Quando ele chega à porta da minha casa, já é 1h da manhã. Ele entra e eu digo: escuta, você fez a coisa certa, tento acalmá-lo e falo: você vai voltar ao trabalho. Falo para ele: tenho certa influência aqui dentro, você vai voltar ao trabalho e se alguém te incomodar eu te protejo. Você pode contar comigo. Eu digo: não me trai, porque se fizer isso vai ser ruim para você. Vou acabar com você, arrancar sua cabeça. Aí ele começa a chorar. Eu digo para ele: olha, eu sinto muito, e eu também. E eu digo: bom, então vamos voltar. E se você quiser, bom, aí sobre os outros, bom, ele faz a denúncia. Mas isso não basta. Que valor tem a denúncia de alguém que também roubou? Quer dizer, ele escreve tudo, cita os colegas, fulano, etc. Ele vai colocar tudo por escrito e ele já confessou. Então não tem mais assunto. Quer dizer, ele será mandado embora, condenado e vai a julgamento. Além disso, há isso e tudo o que ele declara sobre os outros. Então, pela lógica das coisas, nós, com os poucos recursos que temos aqui dentro, conseguimos obter essas informações. Eu acho que, bom, pela lógica das coisas, se você passar essas informações para o Ministério Público, depois vão ser abertas investigações. Quero dizer, os policiais têm outros meios.
Policiais farão escutas e analisarão contas bancárias, entre outras ações. Em algum momento é realmente assim. Tem pessoas que, em determinado momento, têm um padrão de vida que não condiz com a renda delas, com os rendimentos delas. Isso, com certeza, vai levantar suspeitas. E depois, isso pode levar a detenções, pode resultar em interrogatórios, etc. Mas ninguém nunca foi interrogado. Tudo foi jogado no lixo. Eu acho que, mesmo assim, tive um papel essencial nesse caso, inclusive no caso do corrupto desmascarado que vai ser condenado pela justiça. Nunca fui interrogado, nunca me pediram nada. Então, é surreal, sabe? E depois, se você quiser até a forma como a coisa foi conduzida, né, aparentemente havia várias ramificações de redes lá dentro, né? Havia vários corruptos, vários corruptores, etc. Mas acontece que quem faz todas essas revelações, o corruptor se chama Jacques Mariani, da Brise de Mer. Para mim, em um caso de corrupção, principalmente nós que usamos uniforme, se você quiser saber, o nosso problema é o corrupto. Mas a justiça não estava nem aí para o corrupto. Ela podia pegar no pé do Mariani por outra coisa, sabe? E o que mais interessou foi o corruptor e não o corrompido. O que aconteceu é que, no fim das contas, o lugar onde a gente vivia todo dia, a casa do Mariani saiu de Saint-Maur, o inspetor foi suspenso, essas coisas. Mas por trás, o clima continuou ruim. Você cumprimentava as pessoas de manhã pensando, você com certeza é um podre. Tinha também todos aqueles que ficavam se perguntando sobre Pedro, Paulo ou Jacó, quem é quem, inclusive sobre mim. E depois, bem, o diretor da época, ele deixou a penitenciária central de Saint-Maur, foi embora para outros lugares. Mas ele foi embora e, bem, me deixou com a obra com a obra, entende? E eu passei, sinceramente, por anos um pouco complicados. As pessoas que eu acho também estavam envolvidas em casos de corrupção agiram com muita esperteza. Eles foram tomar conta dos escritórios dos sindicatos locais. Bom, de alguns escritórios de sindicatos locais. E então eles rapidamente trataram de se alinhar com a nova direção. E especialmente me puxando o tapete, eu passei 2 ou 3 anos no purgatório. Na verdade, eu não fazia mais nada. Fiquei entediado durante 3 anos porque minhas mãos estavam atadas. A direção não confiava em mim e por aí vai. Eu havia me tornado o patinho feio, a ovelha negra, sabe? É isso mesmo, mas não necessariamente porque me consideravam um corrupto. Mas é tipo um jogador de futebol de merda, sabe? Um pouco, entende? Você incomoda, sabe? Você incomoda, o cara que mexeu no formigueiro. Eu, pra mim, não tô nem aí de incomodar, sabe? Não é um problema. Então, quando o caso veio à tona, né, estamos falando de 2000, 2011, 2012, a maneira como isso foi gerido pela instituição, sabe, tem uma coisa que eu não suporto. Eu sou ex-militar. Traição, pra mim, não existe, sabe? E aí eu fui traído pela administração que eu servia, sabe? E isso eu não aguentei, eu não suportei, nunca engoli isso, sabe? Disse à minha esposa na época que um dia eu iria embora, pois não pretendia fazer esse trabalho para sempre, apesar de já ter sido apaixonado por ele. Eu acreditava naquilo, sabe? Até o dia em que aquilo te trai, né? Ainda fiquei lá por mais um tempo. Porque meus filhos ainda estavam na escola e tudo mais. E também eu não queria colocar em risco todo o equilíbrio da família e o futuro dos meus filhos, sabe? Então eu fiquei. Por um instante achei que talvez um raio de sol tivesse chegado, uma nova direção surgindo. Uma nova... Melhora. Uma melhora, Eu tive a sorte de trabalhar com alguém absolutamente incrível durante, infelizmente, apenas 18 meses, onde a gente tinha retomado uma maneira de trabalhar que era excelente, um funcionamento. E então é isso, alguém realmente, uma pessoa muito especial. E bom, infelizmente foi só uma espécie de miragem, porque ela não ficou por muito tempo. E depois, aquela que a substituiu, a gente caímos de volta na mediocridade, mas acho que ainda mais baixo do que já tínhamos conhecido antes. Nos últimos 6 anos na Central, dirigi o setor de isolamento e o setor disciplinar de Saint-Maur. Essa nova diretora que chegou, então tinha acontecido Eu acabei assumindo o comando do setor de isolamento e do setor disciplinar porque tinha havido uma pequena rebelião no setor de isolamento. Foi uma rebelião, setor de isolamento, normalmente isso não combina. Não, nem me surpreende. Como eles estão isolados, mas se mutilam juntos. E se você quiser... Bom, então depois dessa rebelião, a gente queria colocar ordem. Eu, nessa época, ainda estava no banco de reservas. E vieram me buscar no banco de reservas dizendo, olha, você se interessaria por tal missão? Com uma diretora com quem eu não tinha exatamente uma ótima relação. Sabe, mas ela não sabia muito bem como sair dessa confusão. Tenho colegas que se davam bem com ela e disseram, olha, tem o Pito ali, cansado do banco de reservas, ele não gosta de você e vice-versa. Por outro lado, ele pode te ajudar na missão e ser útil para você. Foi isso que aconteceu.
Encontramos um meio termo. Quando sugeriram um negócio, falei, pode me colocar onde quiser. Continuei lá bancando o idiota, pois não queria mudar. No entanto, me confiaram a missão, eu aceitei e fiz como sempre fiz. Era para isso que eu estava lá. Quando eu fazia as coisas direito. É isso. E, bem, eu coloquei ordem dentro do setor de isolamento. Não teve mais problema. Tinha muita gente no isolamento. As coisas estavam indo bem. Depois, você descreveu agora há pouco a penitenciária de segurança máxima. E aí, quando você está no QI e no QD de uma penitenciária de segurança máxima, isso não é nenhuma colônia de férias. É isso. Sim, às vezes as coisas ficavam agitadas, é isso. Não era, a gente nem sempre era gentil, mas éramos, eu diria, corretos, justos, e é por isso também que não havia problema. E às vezes, sim, era preciso dar uma sacudida em um cara, e aí o cara era sacudido. Essa nova diretora chegou praticamente de imediato. Mas você é violento com os detentos? Eu sou violento com eles? Eu perguntava, como assim? Sim, não gosto do seu jeito de trabalhar. Nunca fui violento com ninguém. Para mim, violência é chegar de manhã, ver o cara dormindo na cela e acordá-lo com um chute. Isso é violência. É gratuito. Por outro lado, quando eu abro a porta de uma cela para entregar uma correspondência para um cara, o cara cospe na minha cara e eu dou um tapa nele, me desculpa, eu não chamo isso de violência. Eu chamo isso de colocar as coisas no lugar. Isso, colocar no lugar, é isso. Exatamente. Aí um dia teve a gota d'água que fez transbordar o copo. Isso foi 15 dias antes de eu pedir demissão. Isso. Como toda vez que eu tomava uma decisão, seja qual fosse no setor, sempre questionavam o que eu fazia de forma sistemática, eu não fazia o trabalho direito. Não era para fazer assim, não era para fazer assado. E eu estava cansado, eu estava bem. E uma noite tinha um cara meio bobo que estava saindo da academia. Ele estava controlado, equipado, algemado, com a portinhola de algema, essas coisas, etc. E aí, bom, ele estava meio enchendo o saco. Saindo da academia, meus caras perguntam, e aí o que fazemos agora? Coloca na cela ou no castigo? Normalmente eu diria, coloca no castigo. Mas como ela estava sempre no meu pé, sabe, sempre me enchendo, e aí isso me cansou, sabe? Além disso, ela tinha um esquema montado, foi a primeira diretora que eu vi fazer isso, ela mandou instalar telas por todo o escritório dela para poder vigiar os diferentes setores. Cadê a luz? Era realmente para ficar em cima, para vigiar mesmo, sabe? Falei para os meus caras, vamos levar ele para a cela. Aquela outra idiota vai me incomodar de novo, mas é isso. É assim que acontece. O cara entra na cela e no dia seguinte, como há uma grade para algemar, os caras só dão a volta. Assim a grade garante a segurança. No dia seguinte de manhã, eles só dão a volta e abrem a porta para checar a presença e correspondências. Ao abrir, jogaram água fervendo no rosto de um dos meus caras, causando queimadura de 3º grau. Eu não estava nesse dia, mas me ligaram e fui até lá. No fim, mesmo querendo falar, faz parte, mas você se culpa pensando se eu tivesse colocado o cara na solitária. Ele não tem chapa elétrica nem panela, nada disso, ele não faz o trabalho. Meu camarada não se queima, sabe? Você acaba se sentindo um pouco responsável, entende? É delicado. E então, na semana seguinte, claro, o diretor interregional vem. É ainda assim um evento importante, com um funcionário ferido de forma bastante grave. Então, bem, eu estava, no relatório da direção. Bom, que medida vocês querem tomar? Eu disse, bem, escutem, é simples, vamos fazer todas as celas de isolamento, vamos tirar as chaleiras, vamos tirar as chapas de aquecimento. Assim, isso não vai se repetir. E aí começaram a me dizer, mas espera aí, os detentos vão se revoltar, eles vão declarar guerra contra a gente. Mas eu disse, pronto, a guerra já está declarada, então não tem problema. Fizemos, vamos até o fim, é isso. Criamos grupos de intervenção, equipes especiais, essas coisas. E bem, eles vão vir. E se houver guerra, de qualquer forma, não precisamos necessariamente deles para lidar com isso. Mas eles vão vir e vamos lidar junto com eles, porque é para isso que eles estão aqui. Não, não, não. Então, bom, você teve 2, 3 reflexões que foram feitas. O diretor interregional diz, tem que relativizar. Todo mundo já se queimou quando pequeno, né? Mas eu, o rosto queimado. Se quiser, ainda tem a questão da agressão. Acho que a comparação foi totalmente inadequada e isso me chocou. Saí de tudo isso irritado. E aí eu digo para os meus caras, eu preciso respirar, vou sair para trabalhar. E 3 dias depois teve o caso de Condé Sursart, na UVF, onde a mulher do cara foi morta. Eles tinham facas de cerâmica e tudo mais. Sim, há um homem na unidade de vida familiar com a esposa. Ele planeja atacar um agente penitenciário com facas de cerâmica. Isso termina em Sceaux. A mulher morreu e o homem ficou ferido. Acho que o caso é recente. Sim, bom dia. Isso está dando o que falar.
Porque se quiser saber, o cara só jogou água fervente na panela sem as palavras mágicas. Em Condé sur Sarthe tiveram essas palavras. Hoje chamo isso de palavras mágicas, que transformam um evento em algo tipo Vakin, sabe? Porque o cara com a panela de água fervente solta aquelas palavras mágicas. Então, olha, já não estamos na mesma situação. Sim, está na primeira página dos jornais. O problema são as palavras. O ponto é o que realmente está acontecendo. Por trás disso começa um protesto nas prisões. Pessoas me ligam perguntando o que fazer. Digo que estou de atestado médico e não posso ir. Então, sabe, eu sinto que estou no meu limite. E aí, é isso, eu tenho vontade de... É meio que um atentado suicida, entende? Porque eu sei as consequências. E aí eu mando para a imprensa e para as redes sociais uma foto minha com meu uniforme de gala, como ex-militar, sabe? Onde dá para ver minhas medalhas. Eu intitulo minha postagem de pedido de emprego, onde explico que, bom, é isso. Eu sou um ex-soldado, fui para a guerra, mas que nunca serei pago o suficiente para servir de capacho. Nas prisões, só para ser morto, porque eu não tenho nada para me defender. Enfim, você entende, né? E aí isso viraliza de uma forma fenomenal e chega até o topo. E então eu não peço proteção sindical para me expressar. Eu faço isso realmente em meu nome, sabe? E aí a administração não suporta isso. Tenho um processo disciplinar por prejudicar a reputação da instituição, porque fui duro em várias falas, o que é verdade. E aí volta então o diretor interregional que me encontra de novo. Isso foi no dia 14 de março de 2019. De manhã eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar cansado, desgastado, mas eu vou trabalhar. E em nenhum momento, no dia 14 de março de 2019, quando eu entro na prisão, eu sei que à noite eu vou passar pela porta pela última vez. Conversei com um diretor interregional e disse que vocês estão um pouco distantes e precisam se manifestar. Falei, escutem, façam o que quiserem, não tem problema. A diretora falou, vou pedir sua transferência disciplinar, já estou cansada de você. Eu disse, faça o que quiser, de qualquer forma não vou sair. Era para ter pensado antes, não entendi você. Tenho 45 anos, sou pai de família e faço o que quero. Eu não pertenço a você. E pronto, que fique claro. O diretor interregional veio falar comigo, perguntou como estava indo com ela, já que queria conversar comigo. Eu disse, eu deixei essa mulher completamente maluca e tudo mais. Eu sei. Então você sabe por que quer sair? Ele disse, mas com tudo que ela ouve sobre você. Então eu disse para ele, espere, tudo que ela ouve sobre mim? Falei, você vai trazer de novo essas histórias de suposta violência, etc. E ela me disse, não, não é isso. Do que se trata? Ela ouve coisas sobre suas atividades um pouco nebulosas lá fora. Opa! Isso ficou sério agora. Agora não estamos mais falando de qualidade profissional. Não estamos mais falando de... bem, eu digo, não sei do que você está falando. Enfim, é preciso ir a fundo nessas questões. Então eu sou muito envolvido no meio do boxe. E se você quiser, é isso que eu digo, sabe, me diga, tirando o meu clube de boxe, a prisão e minha família, eu não tenho tempo para fazer muita coisa. Então eu não vejo. Mesmo assim, pense bem. Então aí eu coloco um pouco de pressão nela. Eu digo para ela, escute, agora que você começou, um dia de cada vez, 20 anos. Bem, ele me diz, é isso. Ele me diz, o boxe é um pouco ligado ao tráfico de drogas. Então não é mais sobre ser talvez corrupto ou violento, você é um traficante de drogas, entende? Bom, eu sou, sabe, quero te dizer, eu sou tipo a Brise de Mer reunida. Cara, porque quando você ouve tudo o que já disseram sobre mim, já vivi com dinheiro de bandidos, trafiquei com bandidos, gerencio o tráfico de drogas, me chamem de Pablo Escobar, entende? Pablo da administração. Penitenciária. Eu faço a ligação rapidamente, um dos meus ex-boxeadores profissionais tinha sido preso algum tempo antes com, acho que 1 ou 2 quilos de cocaína, e então tinha sido encarcerado. Então, bem, a ligação foi feita, eu era mais velho que ele, era ele, entre aspas, meio que o empresário dele, mas eu era o chefe, você imagina, é realmente extraordinário, sabe? Mas por outro lado, o que eu tirei de tudo isso é que, se você quiser saber, eu estava cansado. Eu pensei, bom, isso está indo longe demais. Está indo longe demais, sabe? Quando você quer matar seu cachorro, você diz que ele tem raiva. E em um momento, se você quiser bem, você está na prisão, sabe? Meu pai era impressor. Se você faz uma besteira com a sua máquina, você perde 3.000 folhas, sabe? É ruim para o patrão, mas isso não é nada. Na prisão, quando querem prejudicar um agente, ele acaba numa cela. Eu não aceito isso se não fiz nada. A responsabilidade será sua. Falei que era a gota d'água. À noite esvaziei o armário, peguei tudo e saí dizendo que não voltaria. E eu nunca mais voltei, sabe? Acho que é isso. Hoje eu sei que tem gente na administração penitenciária que me odeia.
Também tem, e isso me toca muito mais, também tem muita gente que me agradece justamente pelo que eu faço hoje. De certa forma, bem, eu também defendo um pouco a causa do agente penitenciário, mas também do detento, porque é sobre o ser humano, eu repito isso sempre, é sobre o ser humano, são homens cuidando de homens. Isso me parece essencial e deve ser o centro. As prisões são uma bagunça porque esqueceram o ser humano, não são apenas números. Com a liberdade de expressão que recuperei hoje, tento contar tudo isso porque acredito que será um sucesso se em algum momento isso fizer as coisas mudarem um pouco e melhorar as condições de todos. Se as condições melhorarem, a segurança também vai melhorar, tanto na violência quanto em outros aspectos. Gostei do que fiz, mas não da forma como saí. Frequentemente digo às pessoas que fui agente penitenciário, olha, deve ser difícil lidar com os detentos e tudo mais. Eu digo, não foram os detentos que me fizeram sair, foi a administração. Eu fiquei tão decepcionado e desgostoso com a administração que acabei saindo. Nem os detentos, nem meus colegas me fizeram sair. Essa decepção você transformou em um livro. Sebastião Pitot, Diário de um Carcereiro, a verdade sobre a corrupção nas prisões, com a ajuda de Frederic Ploquin. É da editora Fayard. Saberíamos muito mais sobre essa carreira atrás das grades, pelo menos dessa vez do lado certo das grades. Sebastião, muito obrigado por ter vindo, por compartilhar essa experiência conosco. Mas obrigado a você, foi um prazer poder trocar ideias sobre um assunto, é isso. Obrigado por acompanhar e não esqueça de se inscrever.